Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui no meu canal eu falo sobre transtornos de personalidade, falo sobre os narcisistas malignos, os psicopatas. Gente, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o harém narcisista. Gente, esse harém narcisista, só falando assim, é o samba do crioulo doido, né? É algo assim tenebroso, terrível. As pessoas que ficam ali se mantêm dentro desse harém narcisista, não é fácil, gente. Então eu vou explicar aqui a vocês como funciona esse harém narcisista. Mas antes, não posso esquecer de pedir a vocês que curtam o vídeo se vocês gostarem. Se vocês estão chegando pela primeira vez, se inscrevam aí no canal, acione aí o sininho, porque vocês vão estar sempre recebendo as notificações novas. Deixem seus comentários, que isso é muito importante para que as outras pessoas venham interagir e também ajudar as pessoas que ainda estão na dúvida, não sabem ainda sobre relacionamentos abusivos. É assim que a gente vai ajudando um ao outro, tá bom? Compartilhe, divulgue. Então, gente, vamos falar desse harém narcisista. Lembrando aqui que todo narcisista maligno, todo psicopata, ele não tem ligação afetiva como nós temos uns com os outros. Eles não têm ligação afetiva. Todo narcisista perverso e todo psicopata, ele cria o seu harém, né? Que são as pessoas que ficam ali orbitando em volta dele, simplesmente para ele obter o suprimento narcísico. Simplesmente para ele obter as reações, as emoções daquelas pessoas, porque ele precisa também das reações para subjugar aquela pessoa, maltratar, bater, ferir. Pessoas que ele precisa extorquir financeiramente também. Então ele tem um harém, esse harém narcisista é simplesmente pelo fato de querer usar as pessoas, porque nesse harém ele se sente o Deus e ele simplesmente vê as pessoas como se fossem meros súditos, né? Pessoas que estão ali para adorá-lo e fazer o que ele quer, porque ele se acha importante demais para que ele possa realmente fazer algo por alguém. As pessoas que têm que fazer por ele. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar da vítima primária. A vítima primária é aquela vítima. Existem dois tipos de vítimas primárias. A vítima primária, ela pode ser aquela pessoa empática, aquela pessoa que está ali com o narcisista que a sociedade sabe, né? Então, é aquela que ele apresenta a família, é aquela que de repente pode estar em rede social ou não, porque depende, tudo no narcisista depende muito da situação e o que ele está armando naquele momento junto a esse harém narcísico dele. Então, mas essa vítima principal é aquela pessoa empática, às vezes é uma pessoa de uma autoestima baixa, não necessariamente que tenha que ser, às vezes é aquela pessoa que se submete a ele a tudo, né? Que ele assume para a sociedade que é a mulher dele, é a namorada dele, mas essa pessoa é aquela que sofre mais, é aquela que muitas das vezes apanha, é aquela que tá sempre querendo ajudar o narcisista, aceita as humilhações dele, que é aquela pessoa que é salvadora da pátria, que acha que sempre vai conseguir melhorar aquele relacionamento, e é aquela pessoa que se submete a todos os tipos de abuso desse narcisista, porque isso é uma forma dele obter suprimento. Ele fazendo uma pessoa sofrer, subjugando aquela pessoa, isso é um suprimento narcísico. É dessa forma que ele vai preencher aquele vazio existencial dentro dele. Então, quanto mais sofrimento ele provoca ao outro, aquilo é uma forma dele se sentir poderoso em relação àquela pessoa. Então, ele pode ter uma vítima primária, que é essa, que é a principal, assumida, e pode ter uma outra também primária, não necessariamente, não estou falando aqui ao mesmo tempo, mas um outro tipo de vítima primária que é assumida é aquela vítima
que o banca, né? É aquela vítima que está sempre à disposição para pagar as coisas para ele, que é aquela vítima que tem uma situação financeira boa, que pode promover perante os outros, perante a sociedade, aquela vida de luxo, ou aquela vida que ele vai poder demonstrar que tem uma vida social muito boa, às vezes fotos em passeios, ostentando o carro, porque muitas das vezes ele ainda pega o carro dessa vítima primária e ainda usa para sair com as secundárias. Então, ele sabe que essa vítima é aquela vítima que ele vai ter que manter. E, geralmente, essa primária é aquela que ele não larga, gente. Não larga. É literalmente como aquele cachorro que gruda no osso e não larga, porque ele sabe que dali ele vai ter grana, ele vai ter status, ele vai poder até usar essa primária com o que essa primária tem para poder ele usufruir com as secundárias. Então, ele não quer largar, porque ele vê essa vítima como um verdadeiro banco. O suprimento dele com essa vítima é o suprimento de grana, tá? E isso não impede também que essa vítima, que é primária e que o sustenta, também não venha a sofrer humilhações, porque ele já atrelou essa vítima a ele. Então, ele vai fazer de tudo para não perder essa vítima primária, que é a que banca, né? Que é o banquinho dele lá, que sempre que ele precisar, ele vai ter uma grana, ele vai ter um passeio, ele vai ter um bom restaurante, uma roupa nova. Então, ele fica. Então, são essas duas primárias, no qual ele consegue manter ali em visão da família, dos familiares, dos amigos, sociedade, né? Eu tenho uma pessoinha, tá vendo? Minha pessoa, minha esposinha, meu esposinho, é aquela pessoa que eu tenho. E vem aí, gente, dentro desse harém, as secundárias. As secundárias quem são? São aquelas que geralmente estão lá, até nas redes sociais, que ele usa quando ele quer, quando ele quer usar para sexo, por um momento, por uma curtida. Então, ele tem várias secundárias assim, que fica lá no seu cantinho lá, que ele sabe que a hora que apertar o botãozinho, essa secundária, vai estar lá à disposição. Então, ele vai obter suprimento para sexo, para curtição, porque ele está entediado. Aí ele lembra daquela, então ele vai lá e pega essa secundária, né? Para fazer parte, porque existe lá o harém, né, gente? Agora, geralmente, a primária, ela nunca vai saber das secundárias. Agora, as secundárias, geralmente, sabem que as primárias existem, porque são mulheres, são homens que aceitam, que se submete a pegar somente aquela migalhinha, a receber aquela migalhinha daquele abusador ou abusadora. Então, as secundárias geralmente sabem da primária, mas a primária geralmente não sabe dessas secundárias, né? Porque ela tá aqui como principal. Enquanto isso, o abusador tá lá se divertindo, curtindo e usando essas secundárias na hora que ele quiser para o tipo de suprimento que ele precise ali, entendeu? Agora, dentro desse harém, desse narcisista, existem os macacos voadores. Por que esses macacos voadores, eles também entram nesse harém? Porque esse harém, gente, é o harém que o narcisista mantém para obter o suprimento dele. São as pessoas que estão ali naquele ciclo e que é usado pelo narcisista perverso ou pelo psicopata. Então, ele tem esse harém que é para o uso dele, para o que ele precisa. O que ele tiver precisando de suprimento de energia, de adoração, de bajulação, ele vai ter com essas pessoas. Então, os macacos voadores são aquelas pessoas que, como eu já falei em outros vídeos aqui, são os amiguinhos fiéis desse abusador. São aquelas pessoas que validam, que tem ele como uma excelente pessoa, né?
os adoram. Então, esses macacos voadores também servem como suprimento narcísico, porque são pessoas que vão validar ele, são aquelas pessoas que vão defendê-lo, são aquelas pessoas que, seja lá o que acontecer, eles vão estar lá adorando. É o momento que ele vai se fazer de vítima, de alguma coisa assim, e esses macacos voadores vão lá falar o que ele quer, bajular. Então, esses macacos voadores também, ele obtém suprimento porque ele sabe que ele está manipulando esses macacos voadores. Então, por ele saber que está manipulando esses macacos voadores, ali ele está obtendo também suprimento como ele quer. Então, esses macacos voadores circulam, né? E não saem da vida desse abusador. Está sempre dentro desse harém. São pessoas da família, são amigos, amigos de algumas vítimas, família da vítima, família dele, mas estão sempre lá porque ele conseguiu manipular e manter esses macacos voadores. Sendo que esses macacos voadores também vai servir dentro desse harém pro psicopata, pro narcisista, no momento da campanha de difamação. Ele, quando quiser difamar, quando ele quiser obter informação também de uma determinada vítima, saber o que está acontecendo, levar alguma informação, fazer uma triangulação, ele usa esses macacos voadores, porque esses macacos voadores acabam passando as informações que ele quer, sempre traz a informação que ele quer. Quando ele quer difamar uma vítima, ele vai lá nos macacos voadores, fala o que ele quer, porque esses macacos voadores sempre acreditam nesse abusador e esses macacos voadores vão fazer o papel sujo do abusador. Ele não quer se sujar, ele lança as palavras em forma de manipulação para esses macacos voadores e esses próprios macacos voadores vão distribuir a mensagem que esse abusador quer. Então, dentro desse ciclo de abuso, dentro desse harém, existe a primária, a secundária e os macacos voadores. Sendo que, dentro desse harém, pode haver algum tipo de mudanças. Essas vítimas, que são as secundárias, em determinado momento, ela pode passar para a vítima primária. E essa vítima que é primária, em determinado momento, pode passar para a secundária. Isso vai depender do jogo do narcisista. Depende do suprimento e o que está sendo bom para ele ali. Porque, muitas das vezes, é um momento até que uma das vítimas chega a um vídeo desse, obtém informação sobre o que é o narcisismo, e onde cai a ficha e ela entende que está sofrendo abuso, ela sai de dentro desse ciclo de abuso. Às vezes pode ser uma primária. Então, esse abusador ele vai precisar de uma outra primária. Ou simplesmente uma daquelas secundárias, ele está vendo que tem mais suprimento, está melhor. Ele vai conseguir algo. De alguma forma vai ser melhor. Então, ele pode descartar aquela primária e jogar essa secundária para a primária. E sendo que ele não quer desfazer dos seus brinquedos, o seu harém tem que permanecer. Todo mundo tem que permanecer lá no lugar que ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Então, onde que eu falo que é o samba do crioulo doido? Porque ele vai mexer com as peças dele. E nesse meio termo, também pode estar chegando uma vítima nova. Né? Às vezes é do potencial bom, tem algo muito além do que outras, e ele pode tirar uma dessas primárias, jogar e colocar essa que está chegando no lugar da primária. Sendo que, como eu falei, ele vai fazer de tudo para não tirar ninguém desse jogo. Ele quer manter. Porque as primárias são, como vamos colocar assim, o suporte dele, aonde que ele se sustenta da melhor forma, né? Com as emoções, como eu falei, aquela pessoa que ele pode ali subjugar o tempo todo, fazer o que quer e a pessoa aceita, ou aquela primária que tem grana, que vai manter, mas ele é entediado, ele é uma pessoa totalmente promíscua, ele não quer saber com quem tá, quem é a pessoa, não interessa. Interessa é que ele quer ter vítimas atreladas ao harém dele. Muitas das vezes essas vítimas, né, quando sabem uma da outra ou quando se descobre a própria primária,
muitas das vezes vai descobrir, vai ver que é uma mulher ou é um homem totalmente diferente daquilo que ele diz que quer que ela seja ou ele seja. Porque ele não tem escrúpulos, gente. Eles querem suprimento narcísico. Eles querem pessoas fazendo o que eles querem, obedecendo às ordens dele, sendo aquele, né, chefão com um botãozinho, ó. Vou apertar aqui, eu vou acionar aquela ali porque eu sei que ela tá me inspirando. Então é por isso, gente, que de tempo em tempo o narcisista, ele procura. Oi, tudo bem? Tô com saudade. Como é que você tá? Poxa, eu te amo tanto. Não dá pra gente se ver. Ou então, simplesmente entre em contato para humilhar, para passar na cara uma outra vítima. Porque tudo isso é o suprimento narcísico dele. Então, gente, e ele vai fazer de tudo para manter todo mundo. Ele não quer perder. Porque a partir do momento que o perverso, ele se apodera de uma pessoa, é como se ele tivesse adquirido um objeto dele. Ele vê as pessoas literalmente como um objeto. E ele não quer desfazer desse objeto. Esses objetos têm que ficar ali dentro do harém, para ele usar quando ele precisar, quando ele quiser, e ele vai iludindo. Então, gente, é isso aí. Existe dentro do harém a primária, que pode ser a empata, a pessoa que se submete a fazer o que ele quer, que ele mantenha um relacionamento estável, né? Estável, entre aspas, mas que as pessoas saibam, que sustenta financeiramente, que é o banco deles, e existem as secundárias que ele vai colecionando e mantendo. Então, as secundárias geralmente sabem da primária e nem sempre a primária sabe da secundária. E ali vai havendo a troca, e ele vai deixando essas vítimas nesse ciclo de horror, de sujeira, de imundície, vai ali manipulando todo mundo e não quer que ninguém saia. Por isso que ele faz essas trocas, porque isso são coisas que dá prazer e eles obtêm o suprimento narcísico. Então, se você hoje já sabe que você está dentro de um relacionamento abusivo, não hesite em sair desse relacionamento. Não permita esse narcisista brincar com você, porque você vai estar dentro de um círculo sujo de horror, onde todas as pessoas estão sendo usadas por esse narcisista com o único intuito de obter suprimento e usar essas pessoas, porque é dessa forma que eles fazem. Pessoas são objetos utilitários, pessoas é aquilo que tem para oferecer. Eu quero sexo, eu vou nessa vítima aqui. Eu quero isso, eu vou naquela outra vítima ali e vai usando e manipulando. Então, não permita você permanecer num ciclo desse. Sabendo, gente, sai. Porque quando as pessoas chegam nos vídeos desse, sobre transtorno de personalidade, dificilmente a pessoa se engana. Porque a pessoa consegue identificar logo de cara que está dentro de um relacionamento abusivo. Então, não permita mais você ser uma peça dentro desse ciclo doente, sujo, podre, só falando assim, e sendo mais um dentro desse harém narcisista, dentro desse harém desse psicopata. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!